A paz do Senhor a todos, meus queridos e minhas queridas. Permita-me apresentar a você que pela primeira vez está ouvindo. Meu nome, Pastor Carlos Adriano, daqui de Recife, Pernambuco. E eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Eu tenho certeza de que esta palavra trará ânimo à tua caminhada espiritual e, de certa forma, Deus bradará o teu coração. Amém? E peço de que você, por gentileza, abra junto comigo a tua Bíblia, o teu exemplar, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos orar, Pai. Rendemos graças e glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Pai, onde quer que minha voz chegue, que ela produza o resultado qual está sendo enviado, Senhor. Aquieta aquele que está inquieto e traz ânimo àquele que está desanimado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, este é um texto bastante conhecido e, diga-se de passagem, texto de algumas campanhas que geralmente têm ocorrido. Entretanto, a gente percebe que Deus se revela quando Salomão ali termina de construir o primeiro templo. Entretanto, a gente precisa ver algo bem interessante. Por quê? Porque Deus havia acabado de se manifestar a Salomão após a dedicação do templo. O Senhor promete estar atento às orações feitas naquele lugar. Então, na tua casa não é diferente. Deus sempre estará atento à minha e a tua oração, toda oração que se é feita para Deus em sinceridade. Amém? O que eu acho interessante é que Deus impõe uma condição. E que condição seria essa? O povo precisaria permanecer fiel, arrependido e humilde diante dele. E se a gente contextualizar e aplicar esta palavra para os dias atuais, o que tem faltado dentro das igrejas? Primeiro, fidelidade a Deus. Segundo, arrependimento e humildade. Hoje, este mesmo princípio espiritual continua válido. Deus ainda cura uma nação, uma família, uma alma quebrada, quando há um arrependimento verdadeiro. Pastor, e como saber se alguém de fato se arrependeu? Bom, quem conhece o coração de cada um é Deus. Entretanto, pelas atitudes nós conseguimos identificar se de fato houve ou não um arrependimento. E quando a gente entende que quando Deus vai falar, se o meu povo, Deus está falando com quem é dele, com o povo dele, povo este que a própria Bíblia nos diz que nós somos propriedades peculiar. E não é com todo mundo que Deus está falando, é com o seu próprio povo. Deus está chamando a igreja para ser exemplo de arrependimento e santidade. E observe isso, coisas que o mundo tem tentado deturpar através de um evangelho distorcido e não um evangelho genuíno que nos molda, que nos transforma. O problema, sabe qual é? Que muitas vezes não está fora, mas está dentro da casa de Deus. O problema é que a gente, tem se tornado algo tão comum e banalizado acerca de pecado dentro da igreja que já não pregam mais contra o pecado. E muitas vezes querem que Deus habite
Então, quando a gente colocar em nosso coração que a restauração começa dentro de nós, a gente vai perceber e vai ver uma mudança radical. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 diz: porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Oh glória! Não adianta a gente querer corrigir os de fora, quando, no entanto, os de casa têm matado, têm errado. Eu não estou dizendo que a igreja, é lugar, de gente não pecadora. É claro que dentro da igreja tem gente que peca. Entretanto, precisamos buscar uma santidade. E o avivamento só ocorre através da palavra. Observe outro detalhe. Primeiro o Senhor disse: o meu povo. Aí o Senhor depois vai dizer: se humilhar, reconhecer que precisamos de Deus. A humildade é o primeiro passo para o avivamento. Não há avivamento sem quebrantamento. E quando a gente olha que muitos têm um nariz empinado e que a soberba impede de Deus operar em nossas vidas. É muitas vezes quando a gente, se acha melhor do que os outros e se esquece quem de fato nós somos. Nós somos falhos, pecadores, imperfeitos. Mas quando este povo de Deus se humilha, Deus se manifesta. Perceba o que foi que Deus determinou. Olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, veja, Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a outra parte que a gente pode aqui, digamos assim, é porque eu estou dividindo por partes este texto e falando ainda, sobre a terceira parte, onde a qual diz: orar e buscar a minha face. Então aí, na verdade, está falando sobre um relacionamento este que Deus quer ter com cada um de nós. Mas como é que se vai ocorrer esse relacionamento? Porque quando nós falamos em relacionamento para com Deus, nós estamos nos referindo a momentos com Ele, momentos de conversar com Ele, dialogar com Ele, contar para Ele. Eu falo sobre oração. Perceba que vai dizer que o povo dele ora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Ou seja, relacionamento e intimidade para com Deus. Orar não é apenas pedir, é buscar a face. E não apenas a mão de Deus. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, não somente súplicas. Deus quer um relacionamento mais aprofundado. Deus quer que o povo dele, a saber, o povo que se diz ser dele, ou seja, o povo de Israel buscava a bênção, mas Deus queria o coração. Tem gente que só quer buscar a Deus nos piores momentos, mas na hora da bênção desiste de Deus. Observe isso, de que o avivamento nasce no secreto, no altar da oração. Perceba o que a Bíblia relata em Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E por fim, a última parte diz: e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, não adianta orar e não mudar. A verdadeira conversão traz frutos visíveis. O arrependimento não é só emoção, é decisão de mudança radical. Quando não há mudança, a gente percebe logo. Quando há uma mudança verdadeira, a gente percebe uma mudança de rota, de caminho, porque a partir dali haverá cura, perdão,
haverá um novo nascimento. Veja, Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, a partir do momento que a gente faz tudo isso, o Senhor responde como? Dizendo: eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar. E tudo isso é consequência de uma vida de obediência. Você está entendendo? Então, meu amado, precisamos parar de, muitas vezes, só ter o título de povo dele e não fazer o que ele quer. A própria Bíblia diz, ele diz: vós sois meus amigos quando fizeres o que eu mando ou o que eu quero. Então não adianta dizer que é amigo de Deus quando, no entanto, nossas atitudes separam dele. Fica para você essa meditação. Fica para você esta palavra, para que, acima de tudo, o nome do Senhor seja vivificado através da tua vida. Certo? Então, meu amado, minha amada, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça sobre ti, Ele levante o rosto e te dê a paz. Tá bom? Deixa eu estar mandando parabéns para os aniversariantes que por esses dias completaram mais uma primavera. Começando pelo meu amigo, irmão Celso Mendrotti. Que Deus abençoe a tua vida, servo do Senhor, que completará mais uma primavera no dia 18. No dia 18 também, quem completou mais uma primavera foi minha amiga de lá de São Bento, a irmã Francisca Pereira. Amém. Quem também completara mais uma primavera foi a minha amiga de São Paulo, a irmã Vânia Vidal. Que Deus abençoe também a serva do Senhor. Amém. A todos vocês que completaram mais a primavera, meus parabéns em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo e através da tua vida, tá certo? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Um abraço no teu coração e que Deus te abençoe sempre e eternamente em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Ô glória.